Você já ouviu falar do Gotthard? Se você já foi à Suíça, deve estar familiarizado com este túnel incomum. Ele é o túnel ferroviário mais longo do mundo. Tudo começou em 1947, quando o engenheiro Eduard Gruner escreveu na revista Prisma sobre a ideia de um túnel para construir uma rede ferroviária rápida. Hoje, o túnel de São Gotardo é o maior túnel ferroviário e rodoviário do mundo. Este projeto gigantesco tem algumas características muito especiais. No entanto, o Gotthard está em turbulência há alguns meses. Esta rota é particularmente movimentada. Mas no momento, o acesso está restrito. Parece que o descarrilhamento de um trem causou muitos danos. Para remediar essa situação muito complicada, várias soluções estão sendo estudadas. O trabalho de reparo está bem encaminhado, apesar das dificuldades. Este túnel pode realmente ser modernizado? O Gotthard é realmente o túnel do século? É isso que vamos descobrir no restante deste vídeo. O túnel de São Gotardo é o túnel mais longo do mundo. Mas como surgiu este projeto? A ideia de uma rede ferroviária de alta velocidade surgiu pela primeira vez em 1947, quando o engenheiro Eduard Gruner mencionou a ideia de um túnel na revista Prisma. Essas palavras tiveram eco e, em 1963, o Departamento Federal de Transporte, Comunicações e Energia criou uma comissão para estudar 5 variantes. A maioria votou a favor da construção de um túnel de base. Em 1973, foi desenvolvido um conceito de trânsito, mas foi em 23 de junho de 1990 que as coisas realmente começaram a andar. Após um extenso processo de consulta, o Conselho Federal propôs ao Parlamento a construção de 2 linhas. Em 27 de setembro de 1992, o povo suíço aprovou o conceito das novas ligações ferroviárias através dos Alpes. Infelizmente, o financiamento do projeto se mostrou problemático. No entanto, as obras de construção do túnel da base do Gotthard começaram em 22 de setembro de 1993. No ano seguinte, foi exigida a transferência do tráfego de carga em trânsito da rodovia para a ferrovia dentro de 10 anos. Em 1998, o parlamento aprovou a construção simultânea dos 2 túneis de base. Alguns meses depois, o povo suíço aprovou o decreto federal sobre a construção e o financiamento do transporte público. Foram alocados também mais de 12 bilhões de francos suíços para a NRLA. Em 22 de setembro de 2000, a primeira máquina de perfuração de túneis do projeto entrou em operação. O túnel de base de Lochberg foi inaugurado em 15 de junho de 2007 e em 2010 o túnel do Gotardo viu a luz do dia. Ele é considerado o túnel do século, mas com 57 quilômetros de comprimento, o Gotthard é, acima de tudo, o túnel mais longo do mundo. No coração dos Alpes suíços, ele está dando um novo impulso ao tráfego ferroviário europeu. Para fins de comparação, o túnel do Canal da Mancha tem apenas 49,9 quilômetros de comprimento. Todos os túneis são, portanto, comparados ao Gotthard, que é um tipo de monumento espetacular e grandioso. Ele oferece uma rota rápida no eixo de trânsito norte e sul e aliviou o congestionamento nas estradas da Europa. Graças ao Gottardo, é possível chegar a Milão a partir de Zurique em apenas 2 horas e 40 minutos. Os tempos de viagem são, portanto, muito mais curtos. Além disso, o tráfego de carga de passageiros se beneficiou de conexões mais numerosas e mais confiáveis em toda a Europa. No entanto, este projeto gigantesco é fruto de muito trabalho. Para tirá-lo do chão, 24 milhões de toneladas de rocha foram escavadas. Isso é cerca de 5 vezes o volume da Grande Pirâmide de Kéops. Mais de 2.000 trabalhadores foram empregados permanentemente no subsolo para levar o projeto. Ele é o resultado de 17 anos de trabalho. Mas tudo isso teve um custo. 10 bilhões de francos, ou 7,5 bilhões de euros. Esse é o valor que o túnel do Gottardo custou à Suíça. Ele superou o túnel japonês Seikan, com 53,8 quilômetros de extensão, que liga as ilhas de Honshu a Hokkaido. Desde a construção do Gotthard, o transporte ferroviário tem substituído gradualmente o rodoviário. A maioria dos países da União Europeia também está desenvolvendo seu tráfego ferroviário. É por isso que a inauguração do Gotthard contou com a presença do presidente da França, da chanceler alemã, do primeiro-ministro italiano e do chanceler austríaco. Isso demonstra claramente o envolvimento da Europa no projeto.
Desde que as máquinas de perfuração de túneis uniram forças em 2010, o Gotthard tem sido o túnel mais movimentado da Europa. No entanto, nos últimos meses, parece que algumas dificuldades estão surgindo. O túnel é uma rota particularmente movimentada. Em geral, 200 trens de mercadorias e mais de 50 trens de passageiros passam por ele todos os dias há quase 15 anos. O túnel é uma importante ligação ferroviária, mas essa não é a sua única função. Ele também é uma das principais estradas da Suíça. Milhares de veículos usam todos os dias e muitos deles caminhões. Com tanto tráfego, Gotthard está enfrentando uma série de dificuldades. Em setembro de 2023, a estrada foi fechada nos dois sentidos devido a uma rachadura no teto e à queda de pedaços de concreto. Esta rachadura se estendia por 25 metros. O tráfego rodoviário foi, portanto, desviado pela estrada de São Bernardino e pela estrada do Paço de São Gotardo. As reformas foram implementadas rapidamente. O sistema de ventilação foi demolido e depois substituído ao longo de 25 metros. Acredita-se que a causa deste dano sejam as mudanças na tensão da montanha, levando a mudanças locais na pressão. Isso teria causado rachaduras no teto intermediário e a queda de pedaços de concreto. Mas não é isso que está preocupando os engenheiros. É a seção ferroviária do túnel que está causando preocupação. Ela está fechada há várias semanas. E o túnel rodoviário de 16,9 quilômetros de comprimento é o ponto de passagem crucial para o tráfego de mercadorias. Mas o fato de um dos tubos do túnel ferroviário estar fechado representa um problema real. Mas por que ele está fechado? Ele está fechado simplesmente por causa do descarrilhamento de um trem de carga. Esse evento causou danos aos trilhos em uma distância de 7 quilômetros, resultando em danos muito significativos. Este vagão era o 11º da composição do trem. Um fragmento de um disco de roda quebrou apenas 10 quilômetros depois que o trem entrou no túnel, causando mais danos. O último fragmento quebrou 17 quilômetros depois que o trem entrou no túnel, destruindo o interruptor e descarrilhando 16 vagões de carga. Aconteça o que acontecer, a segurança continua sendo uma prioridade, independentemente do tempo necessário para a reabilitação do túnel. Por enquanto, o túnel Gotthard permanece parcialmente aberto, mas o acesso é limitado. As operações ferroviárias normais serão retomadas apenas após setembro deste ano. Ainda mais porque o tipo de equipamento envolvido na fratura da roda que causou o descarrilhamento está sendo cada vez mais examinado. Até o momento, nenhuma falha humana foi estabelecida. A roda que quebrou faz parte de um sistema europeu. Este modelo é monitorado por ultrassom para detectar qualquer fragilidade no metal. Os controles da equipe também foram intensificados. E várias investigações ainda estão em andamento. Isso deve esclarecer o incidente. Porém, pode levar meses até anos até que todas as responsabilidades sejam estabelecidas. Os danos causados por esse acidente são muito maiores do que o esperado. O custo da reforma pode chegar a 130 milhões de francos suíços. Para garantir que a situação do tráfego seja aceitável, várias soluções estão sendo estudadas. E o objetivo é simples: acelerar o trabalho o máximo possível. Em agosto passado, o tráfego de mercadorias pôde ser retomado gradualmente em parte do túnel. Desde o final de setembro, alguns trens de passageiros puderam viajar normalmente pelo túnel da base, embora em velocidade reduzida. Desde então, a situação parece ter chegado a um impasse. É verdade que o trabalho está bem encaminhado. No entanto, o trabalho é muito extenso e muito árduo para que os prazos sejam reduzidos. Reparar apenas as áreas danificadas não seria o suficiente. É necessário substituir os trilhos em toda a seção danificada. Vários outros itens de equipamentos essenciais para a segurança e a operação da linha também precisam ser substituídos. E as condições são muito difíceis para os trabalhadores. Eles são expostos a uma enorme quantidade de poeira e a um ambiente sufocante. No túnel, a temperatura é superior a 40 graus. Por isso, eles precisam fazer pausas de 15 minutos em containers de resfriamento a cada 45 minutos. A entrega de determinados elementos também leva muito mais tempo do que o esperado. O objetivo é garantir a estabilidade a longo prazo do trilho do Gotardo. O túnel tem uma vida útil de várias centenas de anos. O trilho dura entre 50 e 80 anos. Fazer isso por conta própria seria um desperdício de tempo e dinheiro, além de um enorme risco à segurança. Mas uma coisa é certa: nas próximas semanas, mais trens poderão usar o túnel de base do Gotardo. 7 trens extras de passageiros circularão nos fins de semana.
e um trem matutino circulará do sul para o norte nos dias úteis. Na Páscoa, foi introduzido um horário especial. Apesar da dificuldade do trabalho, muitos assentos estão sendo abertos, permitindo que o tráfego flua sem problemas. Embora o Gotthard continue sendo o túnel mais espetacular do mundo, ele teve vários problemas ao longo dos anos. Como em qualquer projeto de construção, o tempo cobra seu preço na infraestrutura. Após o descarrilhamento de um trem, uma grande quantidade de obras está em andamento, limitando o acesso ao túnel por algum tempo. Mas o Gotthard pode realmente ser melhorado? Esse túnel continua sendo o projeto do século, e não vamos nos esquecer disso.